agora nós convidamos, portanto, o Ricardo Souza, ele que é especialista em direito público, é mestre em direito público, é professor. Convidamos ele mais uma vez para participar aqui conosco e nos ajudar a analisar todo esse processo que está acontecendo hoje, esse quarto dia de votação, esse quarto dia de julgamento, segundo dia de votação, portanto. Agora, boa noite para você já, né, Ricardo? A gente se falou durante todas as fases do dia aqui, bom dia, boa tarde, agora é boa noite. Ricardo Souza, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, bem-vindo. Boa noite. Nós estamos num dia histórico, né? Então, assim, o acompanhamento tem que ser passo a passo, realmente, porque cada detalhe aqui tem muita importância. Pois é, Ricardo, voto bastante demorado, bastante detalhado aí do ministro Luiz Fux, né? Agora, um pouco antes da pausa, ele concluiu, portanto, todas as alegações relacionadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Qual é a sua avaliação desse ponto, dessa questão ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Ele absolveu o ex-presidente de todas as acusações, né? Além de já ter apontado na parte da manhã várias questões que ele entendia que seriam passíveis de anulação de todo o processo, né? Eu acho que além do fato de ser extremamente extenso, né, e, digamos até cansativo o voto do ministro Fux, eu acho que a grande questão que está chamando a atenção são algumas incongruências até com o próprio posicionamento dele anterior, né? Me chamou bastante atenção, sobretudo na questão da competência, o fato dele já ter seguido o relator Alexandre de Moraes em quase 500 outras condenações. E somente agora que ele foi levantar essa situação. Então, assim, realmente está fazendo pouco sentido. As críticas já estão surgindo aos montes aí pela internet, de vários analistas jurídicos, qual a diferença que teria na hora de julgar os peixes pequenos, ele foi num sentido e agora mudou drasticamente, né? Mas mais do que isso, eu acho que o voto dele é surpreendente no seguinte sentido, né? Pelo menos até o presente momento, ele apenas condenou o ex-assessor do ex-presidente, o Mauro Cid, né? Por apenas um crime, que é de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Então, assim, já se imaginava que fosse ocorrer divergência dele, sobretudo com relação às questões preliminares que ele já havia adiantado, e até mesmo com relação ao mérito, mas não uma divergência tão abrangente, né, de uma amplitude tão grande. Então, realmente é um voto que está chamando bastante atenção e, sem sombra de dúvida, já está sendo usado e vai ser bastante utilizado pelos que defendem o ex-presidente e o seu núcleo, o seu entorno. Olá, Ricardo, boa noite. Eu queria abordar exatamente isso que você acabou de falar sobre, a gente teve no voto do ministro Luiz Fux exatamente o pedido de condenação somente de um crime atribuído a Mauro Cid. Todos os outros, né, no caso a gente tem Almir Garnier e Jair Bolsonaro, Luiz Fux se manifestou pela absolvição também aos outros 4 crimes apontados a Mauro Cid, diferente de Alexandre de Moraes e Flávio Dino, os 2 ministros que defenderam a condenação dos 8 réus desse núcleo 1 por todos os 5 crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República. Essa forma de pedir a condenação a crime específico ou tentar livrar de parte de acusações, isso é normal em um julgamento que acontece, especialmente em um julgamento desse tamanho? É algo que a gente costuma ver de forma corriqueira na justiça ou é algo que fica restrito ali, não é de comum, né? Não é comum a gente ter esse tipo de manifestação separando ali crimes, separando condutas em julgamentos que acontecem na justiça brasileira? Boa noite, excelente questão, e realmente é uma situação que é comum de acontecer, a forma como ele escolheu de apresentar seu voto, né? Ontem nós tivemos 2 votos que tiveram uma preocupação muito grande em ser didáticos, né, em tentar resumir, apesar do tamanho que é esse julgamento. Um voto de 5 horas do ministro Alexandre, outro voto de 1 hora do ministro Flávio Dino, mas que tiveram algumas semelhanças. No caso do ministro Fux, ele preferiu, primeiramente, tratar de questões técnicas, doutrinárias, citar julgamentos, falar de requisitos de cada um dos crimes, para depois entrar na situação específica de cada um dos réus. Isso fez com que o seu voto delongasse sobremaneira ainda mais, né? Ele está falando desde 9 horas da manhã, apenas com a parada para o almoço e, salvo engano, essas 2 suspensões de 10 minutos.
E também é comum o fato de ter essas divergências específicas, né, porque nós estamos falando de vários crimes e de vários réus. Então, na medida que você tem que avaliar a conduta específica de cada um deles, né, e o enquadramento de cada uma das situações, é possível sim, é normal, inclusive eu acho que até salutar para um processo desse tamanho que haja divergência. Essas divergências, inclusive, elas apontam para a lisura, né, do julgamento, para a independência dos julgadores. Ao final das contas é positivo, em que, apesar de cansativo, né, apesar das questões polêmicas, a divergência ela legitima o julgamento. Agora, Ricardo, todas essas questões que foram, agora sim, Ricardo, essas questões que foram trazidas hoje pelo ministro Luiz Fux colaboram de certa forma, muito se falou sobre isso durante a tarde nas redes sociais, na internet, para uma possibilidade, uma chance futura de anulação desse julgamento? As questões relativas às nulidades, né, elas são a primeira parte de qualquer defesa técnica, né, sobretudo em se tratando de direito penal. Então, assim, qualquer uma delas que seja reconhecida aí, ela tem o poder, sim, de anular o processo na sua integralidade. Agora, até o presente momento, o ministro Fux ele continua sendo uma minoria com relação a esses posicionamentos dele, não só na turma, né, porque já foi vencido por 4-1, e algumas dessas situações de nulidade, até num primeiro momento, ele aderiu. Algumas dessas situações foram afastadas à unanimidade, como, por exemplo, questão da competência, e em outros julgamentos também. Para que fosse possível, por exemplo, a submissão desse processo até ao pleno ou num recurso, seria necessário que houvesse uma divergência de 3-2 votos, né? Que é o que a gente chama da divergência que fundamenta os embargos infringentes, né? Mas se permanecer como está, por exemplo, divergência apenas de 4-1, não seria o caso, né? Então, respondendo a sua pergunta se essas nulidades são passíveis de anular o processo, mas perder tudo que foi feito, nesse momento eu acredito que essa é uma possibilidade remota, porque está concentrada apenas no voto minoritário do ministro Fux, né? Mas tudo isso é uma especulação. A gente precisa realmente aguardar os votos da ministra Carmen Lúcia também e do ministro Zanin. E também o restante do voto do Fux em relação aos outros réus e as demais questões, né? Ele ainda não finalizou. Pode ser que ele entenda ainda pela condenação de alguém, e nessas situações, né, já seria o caso de condenação já consolidada, porque nós já temos 2 votos do ministro Alexandre e do ministro Dino pela procedência total dos pedidos, né? Então, qualquer condenação que venha do ministro Fux, ela já meio que joga uma pá de cal sobre aquela questão específica daquele réu específico. Ricardo, a gente viu também o ministro Luiz Fux acatando algumas preliminares apontadas pelas defesas dos réus, né? Isso, claro, ali tratando da nulidade do processo, de prazo para a defesa. A gente já teve isso protocolado em algum momento do processo daqui para trás, mas é possível, a partir desse voto de Luiz Fux de hoje e também por esse aceite nessas preliminares, novas formas de recursos das defesas, novos argumentos que podem ser usados ou podem até ser reforçados em novas ações? Isso cabe ou não é mais o momento para que isso seja feito no processo? Após consolidado o acórdão, né, que é o conjunto de todos esses votos, é o resultado médio de todos esses votos, cabem os embargos de declaração, que são para sanar algum vício, né, obscuridade, omissão, contradição no voto. E, como eu disse aqui, caso haja essa divergência de 3-2, essa situação pode sim ser submetida ao julgamento do pleno, que aí seriam os 11 ministros, né, mas somente naquilo que tiver uma divergência nesse sentido, né, 3-2 votos. Por exemplo, se ficar 4-1, o regimento interno do STF ele não prevê a possibilidade de submissão de recurso ao pleno. Então, seria uma decisão definitiva, realmente. Outra possibilidade, caso esses réus sejam de fato condenados, essa posição, tudo que trouxe o ministro Luiz Fux hoje, de alguma forma, pode ter algum impacto na redução de pena futura dos condenados, caso sejam? Pode sim. O segundo momento, depois dos votos relativos ao mérito, né, se há condenação ou se há inocência dos réus, né, procedência ou improcedência dos pedidos,
passa-se aquilo que é chamado de dosimetria das penas, né? Onde vão ser analisadas as condutas de cada um dos réus, a culpa, né? A medida da culpa de cada um deles, os agravantes, os atenuantes, e aí as penas vão ser aplicadas. E, tratando-se de um julgamento colegiado, né? Inclusive, essa é a função do julgamento colegiado, é trazer mais de uma visão sobre aquela mesma questão. É possível, sim, que todas essas situações apontadas pelo ministro Fux acabem influenciando na dosimetria da pena, né? Importante ressaltar, inclusive, que o ministro Flávio Dino ontem ele apontou no sentido de que ele entende que a questão das culpas ela não é igualitária, que há, sim, aqueles que têm uma culpa maior, aqueles que têm uma culpa menor. Ele já apontou nesse sentido. Corroborado agora com essa visão do ministro Fux, com certeza isso influenciará, sim, na fixação das penas individuais. De Fux até agora tem maioria aí para validade, né, da delação do coronel Mauro Cid. Na sua avaliação, lógico que não, a gente não está falando de bola de cristal aqui, mas pelo desenrolar de toda a situação, há chances de ter unanimidade aí na validação dessa colaboração premiada? Eu aposto que sim, eu creio que sim, pelo seguinte, né, a delação premiada ela é apenas meio de obtenção de prova, ela não é prova em si. E muito se disse nos últimos dias aí com relação a que foram vários depoimentos, as próprias defesas alegaram que ele teria mudado de versão várias vezes. No voto do ministro Alexandre ontem, ele fez questão de deixar bem claro que, na verdade, não foram várias delações. Na verdade, ele fez 8 depoimentos iniciais por conta de uma estratégia da Polícia Federal. Como eram várias as acusações, eles preferiram ouvir o Mauro Cid em momentos separados. E depois que foi feito o acordo de delação premiada, aí sim houve um complemento ou outro em razão de informações que surgiram ao longo do tempo. Mas é fato que o Mauro Cid, ele ocultou algumas informações, é fato que ele pode ter quebrado algumas das cláusulas da delação, como, por exemplo, quebrar o sigilo, né? Então, pode ser sim que os efeitos disso sejam somente a perda de alguns dos benefícios que foram acordados com ele, mas não a anulação, sobretudo porque as informações que ele trouxe foram validadas por outras provas obtidas independentemente pela Polícia Federal e em razão da própria delação. Ricardo, aproveitando que você falou sobre a delação premiada de Mauro Cid, que foi validada, inclusive, pelos 3 ministros que se manifestaram até agora, apesar de ter sido questionada pelas defesas, eu queria explicar um pouco para quem acompanha a gente qual que é a importância da colaboração premiada, de que forma isso contribui com as investigações e como que ela também pode beneficiar o réu que firmou esse acordo com a Justiça, né? O que ele pode ganhar de benefício para conceder essas informações, para colaborar com as investigações, não necessariamente é um perdão em caso de condenação, né? Mas o que significa na prática e o que isso representa para esse réu que firmou esse acordo? A delação premiada ela não é um instituto criado, desenvolvido no direito brasileiro, né? Na verdade, nós importamos de alguns outros exemplos mundo afora, e eu destaco no caso dos Estados Unidos. E ela basicamente ela é uma ferramenta para obtenção de prova a partir da colaboração de um daqueles envolvidos nas investigações ou no processo. A grande questão relativa a essa delação é que ela consiste num acordo. Então, ao mesmo tempo que esse réu ele se compromete a dizer a verdade e ajudar as autoridades a que obtenham mais provas e que cheguem à verdade real, que é o objetivo da instrução processual, ele também garante a esse delator alguns benefícios, como redução de pena, como às vezes devolução de bens apreendidos e até, um exemplo do caso Mauro Cid também, até a proteção policial desse delator e de sua família, né? Então acaba que é uma ferramenta muito prática, sim, para obtenção de prova. Acho que a importância é sempre a gente ter em mente isso. A delação em si, ela não é prova. A delação, tudo que é trazido pelo delator tem que ser alimentado, tem que ser avalizado por provas, senão não tem efeito jurídico, não tem efeito prático.
Bom, o Luiz Fux, no caso do tenente Almir Garnier dos Santos, né, ele votou pela absolvição dele em todos essas acusações. Como que você avaliou essa questão da justificativa dele, ponto a ponto, em cada uma das acusações contra o Almir Garnier? Uma das coisas que tem chamado a atenção do voto do ministro Fux é exatamente isso, né? Na verdade, ele está sendo mais detalhista até que as próprias defesas dos réus com relação aos pontos relativos às acusações, né? E bastante técnico, citando jurisprudência, citando doutrinadores até bastante assim, específicos do direito penal, e com relação ao Almir Garnier, né? Ele julgou pela improcedência, pela inocência dele com relação a todas as acusações. Obviamente, ele está fazendo uma análise técnica das provas, o entendimento dele a respeito das provas, mas o que me chama a atenção é a divergência total com relação àquilo que foi apontado pelo Ministério Público e pelo voto do relator, né? Então, a partir daqui, nós temos assim, uma visão diametralmente oposta aos dois votos anteriores, e a gente precisa acompanhar como é que vão ser esses próximos dois votos. Se eles irão acompanhar o relator ou se eles irão acompanhar essa divergência interpretativa com relação a esses pontos, né? E também, eu acho que mais surpreendente até do que, por exemplo, essa questão de afastar a culpabilidade do Almir Garnier, é o fato de até o presente momento ele ter considerado a condenação apenas do Mauro Cid. Então, isso chama atenção também, né? Vamos ver se ele vai, com relação aos outros crimes, se vai apontar a culpabilidade mais a alguém, mas até o momento somente o Mauro Cid. Até foi uma situação apontada pelo Flávio Dino agora, instantes antes do início da suspensão. No caso do Mauro Cid, como você acabou de falar, ele julgou procedente só por tentativa violenta de Estado Democrático de Direito, né? Como que é a sua análise? Como que você analisa essa questão dessa justificativa dele pela condenação neste ponto? Ele se baseou, né, com relação nas provas, sobretudo nas conversas havidas entre o Mauro Cid e outros militares, né, mas também nas provas que foram trazidas da Polícia Federal, como a questão da triangulação dos aparelhos telefônicos, né, essa atuação realmente assim, complicada das forças especiais, chamados os Kids Pretos, né, então ele entendeu que isso ficou realmente comprovado de uma forma muito contundente, né. Mas me chama a atenção o fato de o Mauro Cid ser um assessor direto do presidente e o Mauro Cid ter relatado diversas reuniões para a tratativa dessas questões e ele, ao mesmo tempo que entendeu que o Mauro Cid era culpado, ele afastou a culpa, por exemplo, do general Mauro Fernandes, do próprio ex-presidente. Isso me chamou bastante atenção, como ele conseguiu alinhavar essas situações, né? Mas como eu disse, né? Ele baseia no entendimento que ele tem das provas até o presente momento. A gente precisa ver se isso vai prevalecer ou se vai ser superado pelos demais votos. Ricardo, e foi muito comentado hoje sobre essa extensão do voto de Luiz Fux, né? Um voto que aí já passa praticamente quase 10 horas de duração. Isso é comum na justiça brasileira, um voto tão extenso como esse? Ou foi um processo que coube ao tamanho desse julgamento? E mais ainda, se houver condenação dos réus, a gente ainda tem 2 votos para serem proferidos, da ministra Carmen Lúcia e do ministro Cristiano Zanin, em caso de condenação dos réus. A decisão da dosimetria da pena, de quais penas vão ser aplicadas, de quanto tempo de eventual prisão, isso é um processo demorado ou é um processo que se resolve rapidamente em uma sessão de curta duração? Realmente nós estamos diante de um dos maiores julgamentos da história, se não o maior, né? Então, assim, é esperado realmente que os votos sejam prolongados, mas eu não imagino que nenhum outro voto vá seguir aí esses parâmetros do voto do ministro Fux. Ele realmente, assim, está passando, está batendo os recordes, né? Vamos aguardar amanhã, mas eu acredito que se resolva amanhã nos votos do presidente Zanin e da decana da turma lá, que é a ministra Carmen Lúcia, né? Eu não acredito que eles irão se delongar tanto, não. O voto do ministro Fux realmente ele é fora da curva.
Agora, para fechar nossa conversa por aqui, Ricardo, um tema que repercutiu muito hoje à tarde também foi a fala do ministro Fux logo no início do voto dele, né, quando ele afirmou que cabe ao Supremo realizar, que não cabe, né, ao Supremo realizar juízo político e que o papel é de fato definir, né, o que é constitucional e o que é inconstitucional. Qual é, na sua avaliação, o alcance dessa definição, especialmente num caso, né, de relevância política tão intensa? Não, a afirmativa dele é correta. O julgamento ele tem que se basear em questões técnicas pelo STF, né? Eu acho que o que chamou bastante atenção é o fato de que talvez isso fosse ofensivo com relação aos demais julgadores, né? E ele mesmo fez menção ao fato de ter se sentido desconfortável com relação a alguns posicionamentos de outros seus colegas, mas isso visivelmente, ao longo do seu julgamento, foi causando também um desconforto, que foi até relatado por quem estava acompanhando, entre os demais representantes da turma, né? Eu acho que é uma posição dele que em alguns momentos ele foi até um pouco agressivo, né? Parecia nervoso, até curioso que a gente acompanhe como serão os próximos passos aí dessa relação entre esses ministros aí a partir de agora, e se vai haver por parte dos outros jogadores comentários a respeito desse voto. É um voto, sem sombra de dúvida, que entra para a história e a gente ainda vai conversar muito a respeito dele aí, eu tenho certeza.